fim. Né? Nós lidamos dessa forma. Tá? Só fazer um parênteses aqui, esse momento aqui não é, embora a gente chame de palestra, mas eu prefiro chamar de conversa. Né? O que é conversa? Conversa é dos dois lados. Então, André, eu posso parar, posso perguntar, posso falar, posso auxiliar, trazer alguma coisa que ela vá contemplar aqui no nosso tema, né? Que é essa parte do luto, essa parte da morte, né? A vida depois da morte. O tema é mais ou menos esse hoje, é a vida após a morte. Então, por isso que eu nunca chamo de palestra, eu chamo de conversa, tá bom? Então assim, nós sofremos muito, por quê? Porque nós lidamos com isso, a gente traz lá de bagagem, eu chamo aqui sempre de bagagem cultural para mim. O que é bagagem cultural? É aquele ensinamento lá atrás de mãe, pai, avô, avó, morreu, acabou. Então quando alguém da família que desencarnava, que, né, o pessoal usa a palavra morreu, aquilo era o fim, a gente entrava num estado de depressão, um estado profundo, doença, acabou, né? Eu nunca mais eu vou ouvir, eu nunca mais eu vou ver, e isso vai se transformando em algo, num sofrimento grande. A doutrina espírita, ela vem para nos esclarecer, para nos ajudar, para nos auxiliar. A doutrina espírita, ela é consoladora, né? Ela conforta, mas não é assim também, mas ela conforta porque ela inventa. Não, nós vamos ver que não, tá? Nós vamos ver aqui, dentro da doutrina espírita, e até mesmo dentro da própria Bíblia. O que a Bíblia ela fala pra gente, é que eu falo assim, tem muita coisa que ela passou desapercebido pra gente na nossa leitura. André, é verdade? Ué. A hora que eu falar aqui, vocês vão falar assim, nossa, eu não fiquei atento nesse detalhe. É um detalhe. Porque nós, muitas vezes, é que nem a postagem do trabalho. Se você posta assim, quinta-feira, não vamos ter atividade no centro, né? Por isso que eu deixei até para postar mais, mas no finalzinho, essa semana, porque se falar assim, nós não vamos ter atividades na última quinta-feira do mês. Então, ou seja, são todas as quinta-feiras do mês que não vai ter atividade no centro? É somente a última quinta-feira do mês. Se postar isso, o pessoal já não vem nas quintas anteriores, porque ele já leu a palavra quinta-feira. Então assim, não tem quinta-feira, pronto, ele não leu o resto. Trabalho de sábado, que a gente faz um trabalho uma vez por mês ao sábado. Em agosto vai ser dia 17. Aí está assim, abrimos a casa às 17 horas. Pedimos que as pessoas, só põe lá no comentário, não é nome, a gente não precisa de nome. Eu preciso saber assim, vou eu e mais 3, eu e mais 2, eu e mais... Por quê? Porque nós temos uma cantina. E é daquela cantina ali que a gente mantém o centro. Né? O centro é uma casa alugada, aí já não preciso falar mais nem o resto, né? Se falar em despesa, todos nós sabemos o que uma casa tem de despesa. Ainda tem aluguel, água, luz, tudo isso, material, equipamento, tal, tudo. Da onde se mantém? Daquela cantina e do bazar. É dali que o centro mantém. Então, quando a gente pede para as pessoas, coloque lá, por favor, né? Quantas pessoas? Então, eu e mais 3, para quê? Para que a gente possa fazer uma somatóriazinha, mais ou menos, e a gente saber que vem X pessoas, e aí nós vamos preparar a cantina para não faltar, mas também para não sobrar, para não ter desperdício, ok? Aí você põe lá, o centro abre às 10 horas da manhã. Está escrito no cartaz, sábado dia 17 e tal, sábado, o centro abre às 10 horas. Aí lá no comentário vem assim, que horas que abre o centro?
ela só leu que dia 17, sábado, tem. Mas ela não se ateve. Então assim, nós somos muito disso. A grande verdade é essa. Quer ver? Eu já vou bater numa tecla aqui que de vez em quando, quem já vem já sabe. Quer ver como é que passou desapercebido pela gente? Primeiro morador da terra, quem foi? Adão, segundo a Eva. Eu já vou dizer o que a doutrina espírita ela diz pra gente, tá? A doutrina espírita ela diz assim: os primeiros não. Aí vocês vão dizer assim pra mim, aí vão dizer assim pra mim: só prova pra mim, eu preciso saber. Então, primeiro morador, segundo Adão e Eva, ok? Tiveram quantos filhos? 2. Caim e Abel. O que Caim fez com Abel? Matou. Quantas pessoas sobraram na terra? 3, ok? Gênesis capítulo 4. Eu vou dar o endereço, depois aí leia o restinho lá para poder entender. Mas está escrito assim. Seu Gilson. Então, Deus chega, né? Caim vira, Deus chega para Caim e fala assim: onde é que está o seu irmão? Aí ele vira e fala assim, ele responde assim: por acaso sou eu o vigia do meu irmão? Eu não tenho, tipo assim, não tenho nada que saber dele e tal, não sei o que. Eu falo assim, quando eu leio essa parte, ele era uma pessoa muito educada, né? E você faz uma pergunta dessa: onde é que está o fulano? Eu não vi e tal, mas ele já veio, né? Os 2 pés preparados, né? Por acaso sou eu vigia do meu irmão, não sei o que, paregolé e tal. E aí falou assim: Deus vai pesar a mão em mim? Aí Deus falou assim: não, jamais. Mas eu vou colocar um sinal na testa, para onde você passar, todo mundo saber o que você fez, tal. Aí está escrito assim, que aí, olha o detalhe. Então, quantas pessoas tinha na terra? 3. Caim sai da terra dos seus pais, vai para uma cidade chamada Node. O nome da cidade é Node. Lá ele encontra a sua esposa, casa, e ela dá à luz ao filho chamado Enoque, se eu não me engano. Como é que é? Da onde saiu a esposa? E aí? Da barriga da mãe. Exatamente. Tá certíssima. Essa é a resposta. Pode falar, querido. Muitos contextos falam assim que Adão teve mais filhos, né? Com ela, na qual por eles viveram por muitos tempos, por muito mais anos. Então elas tiveram filhos e filhas e cresceram na onde deu origem que se casou com Caim. Mas eu não acredito nisso. Então, teve uma pessoa uma vez que virou e falou assim para mim: André, mas será que naquela época, né? Porque eu falei, só tinha 3. Tinha gente lá na frente, dona Wanda, tinha gente lá na frente. Da onde surgiu aquela pessoa lá na frente se só tinha 3 aqui? Tem um vão vago, tem uma lacuna aí. Aí a pessoa, não, porque aí será que a mãe... Eu falei, filho, nem termina. Você nem termina essa sua teoria, porque é o seguinte, desculpa. Que ensinamento a Bíblia ia trazer pra gente, dizendo que agora, perdão, tudo pode? Não. Então eu falei, não, filho, pelo amor de Deus. Então assim... Aí as pessoas tentam. Uma vez eu conversei com uma amiga, eu tenho uma grande amiga, ela é só que ela é evangélica. Aí eu conversando com ela, eu falei para ela, os jovens conhecem essa linguagem, né? Eu vou bugar a sua cabeça, eu vou deixar você... Aí eu contei a história para ela, né? Aí eu falei assim para ela, e da onde veio? Aí ela pegou, virou e falou assim, André, não interessa. Eu falei, desculpa, para mim interessa. Porque se você fala para mim que tem 3 pessoas aqui, esse sai daqui, encontra o quarto lá, então não tinha 3. É matemática simples, ciência exata. Se só tinha 3, esse terceiro sai daqui, chega lá,
e tem um quarto. E aí? É um espírito que cai do céu? Exatamente. Então, olha só. Eu tenho certeza que alguns aqui já. Por isso que eu falei, tem coisas que passam desapercebido pela gente. Alguns vão chegar em casa e vão pegar a Bíblia, vai lá em Gênesis capítulo 4, lê lá. Aí vai dizer assim, nossa, nunca me atentei a essa palavra aqui, mas passou desapercebido. Por quê? Porque todas as vezes, pessoal, ó, esse. Mas na matemática não fecha. Então, voltando ao nosso tema, né, só para a gente entender que como a gente... E aí é por isso que a gente sofre muito. Porque nós viemos ao longo do nosso tempo, do nosso convívio, da nossa vida, lidando com a palavra morte. E morte no sentido de fim. Morte no sentido de acabou. Então a doutrina espírita, ela não veio assim para inventar nada, ela veio para nos esclarecer, né? Ela veio para nos esclarecer. Aí vem lá a pergunta 149 do Livro dos Espíritos. Tudo bom, querida? O que acontece com a alma logo após a morte? Ela volta a ser espírito, ou seja, retorna ao mundo dos espíritos desencarnados, que havia deixado temporariamente ao renascer na Terra. Então, todos nós somos espíritos vivendo uma experiência humana. Às vezes aqui eu falo sempre, eu brinco, eu falo assim, eu falo sorrindo. Tudo bom, eu falo sorrindo, mas eu falo sério, tá? É meu jeito, né? A doutrina, eu tenho muito respeito pela doutrina, então assim, não é deboche não, é só meu jeito de falar, é falar sorrindo. Então assim, a doutrina espírita, ela vem trazer esse esclarecimento pra gente. Então não é, né? Não, nós vamos ver que há outras coisinhas que passaram desapercebido pela gente. Aí a gente começa a entender. Quando nós começamos a entender, nós vamos saindo de um estado de sofrimento, né? Agora, uma coisa eu vou dizer, a nossa saudade, isso não vai acabar nunca. O nosso amor, o nosso carinho por eles, isso nunca vai acabar. Por quê? Nós os amamos. Só que agora, tanto nós quanto eles, não vamos sofrer. O problema é esse, é o sofrimento, né? Então, e a gente sofre por não entender. Quando a gente começa a entender, vai amenizando, né? As pessoas dizem assim para vocês, a melhor coisa que tem é o tempo. E eu vou dizer para vocês, o tempo não é a melhor coisa que tem. Porque as pessoas assim, com o tempo tudo passa. Não passa, aumenta. Só que, como nós vamos entendendo, e aí outras coisas, tudo bom, querida, outras coisas que nós vamos estar falando aqui, aí a gente fala assim, nossa, isso traz um alívio. Ou como tem um amigo meu que às vezes ele fala assim, isso traz um alívio, né? Isso traz um alívio para o coração da gente, traz um conforto para o coração da gente. Mas a nossa saudade, ela vai existir todos os dias. Só que nós vamos saindo de qual estado? Sofrimento, doença, tristeza, depressão, para o estado do quê? Vamos chamar de saudade. E aí a gente chama até saudade gostosa. Aí a gente começa a usar essa expressão. É uma saudade gostosa. André, é gostosa? Em que sentido? Não, poxa, não. Como ele está desencarnado, mas é aquela saudade com carinho. Mas é aquela saudade que nós vamos falar um pouquinho. De vez em quando eles vêm nos visitar, eles falam com a gente. São diversas maneiras que eles estão presentes. Essa é a saudade gostosa.
Tem dia que nós vamos acordar sorrindo. Tem dia que nós vamos chorar a lágrima da saudade. Então é isso que a gente vai trabalhando para não entrar no estado de sofrimento. Então o que ele se torna? Ele se torna um espírito, ele volta, né? Qual é a resposta? Ele volta ali, retorna ao mundo dos espíritos. Tudo bom, querido? Ele retorna ao mundo dos espíritos desencarnados, que havia deixado temporariamente, olha só que detalhe, que ele havia deixado temporariamente. Na grande verdade, lá nós deixamos temporariamente. Só que cada um tem um tempo. Tem um temporariamente de 90, de 100, de 10, de 1, 15, 20, 30. Não existe uma regra. Então, é o tempo, por isso que se fala, muitas pessoas, é o tempo de Deus. Óbvio, né? E essa é óbvio. Para nós queríamos estar aqui junto, todos os dias, toda hora, todo momento. Nunca isso ia ter, vamos chamar de fim. Mas quando a gente entende que então não foi o fim, aí aquilo vai amenizando. Né? Então nós vamos falar disso. Então assim, o que se torna a alma, né, no instante da morte? Então nós já vimos, volta a ser o espírito. Todos nós somos um espírito. Jesus fala assim lá na Bíblia: quem crê em mim tem vida e vida eterna. Quem crê em mim mesmo que morto viverá. Quem crê em mim mesmo que morto viverás. Então, olha só, não é invenção da doutrina. Tem mais coisa que nós vamos falar aqui. Na questão 150, diz assim: após a morte, a alma conserva a sua individualidade? E a resposta é sim, jamais a perde. O que seria da alma se não conservasse a sua individualidade? O que é essa individualidade? É no sentido daquilo que a pessoa ela é. Então, o seu ente querido, seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, seu esposo, sua esposa, sua neta, enfim, o que ele era aqui, ele mantém, ele conserva a sua individualidade. Ele não muda porque ele chegou lá do outro lado. Do jeito que era aqui, chega lá. É a mesma pessoa, mesmo nome, mesma pessoa, é a mesma pessoa. Ele não mudou por isso. Ele não muda, então ele conserva, ele mantém. E aí diz assim, sim, né? Jamais ele a perde. E o que seria da alma se ele não conservasse essa individualidade? Se ele perdesse? Então ele mantém. Depois, tem uma outra pergunta que aí diz assim: que prova podemos ter da individualidade da alma após a morte? Qual é a prova que nós podemos ter? Vocês não têm, e a resposta é: vocês não têm essa prova nas comunicações que recebem. E aqui um detalhe: a comunicação que recebe não é só através da psicografia, através de um sonho. Eles vêm nos visitar, eles estão se comunicando. Às vezes alguns sinais que eles deixam para a gente: o perfume, o cheiro, o ouvir, né? Às vezes nós ouvimos. Então, eles deixam para a gente de diversas maneiras essa comunicação. Muitos se apegam só à psicografia, à psicofonia, né? Tem vários meios deles estarem falando com a gente. Então, a resposta, ela foi essa: vocês não têm essa prova nas comunicações que recebem? Se não fossem cegos, veriam. Muitas pessoas, nós aqui, a grande maioria que está aqui, né, já entende isso. Mas nós conhecemos às vezes pessoas ligadas a gente, que ela recebe uma carta, por isso é outro cuidado que nós temos que ter. A carta, ela é sua.
Ah, eu recebi a carta aqui, mas eu vou levar, que eu quero falar para toda a minha família. E aí é onde nós temos que ter. Muitos, às vezes, não acreditam. Só que nós sabemos o processo. Quem está presente sabe o processo. Às vezes ele vem ali, ele fala alguma coisa, aí a pessoa vira e fala assim para você: ah, mas isso aí é porque você falou para ele lá, isso, aquilo, tá, não sei o quê. Só que ninguém sabe, que ninguém falou nada. Ninguém falou nada, ninguém comentou, ninguém trouxe nada. Não teve isso. Por isso que é aquilo que nós temos que ter cuidado. Ela é pessoal. Ela é nossa. Então, muitas pessoas, muitos têm isso, ó. Muitos são exatamente, né? Se não fosse cego, veriam. Se não fosse surdo, ouviria. Muitos dos nossos familiares, às vezes, estão sofrendo, e aí, às vezes, olha pra gente e fala assim: como é que você pode estar sorrindo? Como é que você pode estar bem? Porque nós aprendemos várias coisas. Além, uma das coisas que nós aprendemos, que para demonstrar amor, eu não preciso demonstrar sofrimento. Meu pai é desencarnado. Para demonstrar que eu amo meu pai, eu não preciso sofrer. Está em prantos, está em lágrima, tristeza, querendo que o mundo para mim acabou. Não! Eu sinto, sim, a falta do meu pai, física, sinto. Sinto saudade do meu pai? Sim, física. Tem algumas datas que a lágrima vem da saudade, física. Mas em momento nenhum, ele deixou de ser meu pai. Agora, ele só vive num outro plano, no plano espiritual. Mas ele continua sendo o meu pai e o seu ente querido continua sendo o seu ente querido. Isso me confortou muito, viu? Eu conhecer. Então, é quando a gente entende, conhece. Porque antes, eu falei, para mim era morte. Hoje eu não falo mais, meu filho morreu, ele desencarnou. Entendeu? Então eu aprendi muitas coisas aqui. O meu conhecimento me ajudou a me libertar do luto, entendeu? Hoje eu não choro mais, hoje eu converso com o Luiz Henrique, entendeu? Hoje a minha vida é completamente diferente. Mas foi a partir do momento que eu passei a ter o conhecimento através das suas palestras. A entender. Então é quando nós... Por isso que a Bíblia diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando a gente começa a conhecer, e a gente só conhece se a gente estudar. É como você fala, né, André? Fé cega e é raciocinada. Fé cega e fé raciocinada. Por isso que eu falei aquela história no começo, só para a gente entender como passou alguma coisa desapercebido, né? Com muito carinho. O que é fé cega para a gente? É aquilo que alguém sempre falou e nós sempre fomos a isso, mas passou desapercebido. Aí hoje eu pego, aí eu vou ler com mais atenção, eu falo: nossa, passou desapercebido. Está errado? Não! Adão e Eva existiram, tem o nosso respeito, tem um ensinamento muito grande, mas se a gente for ver, desculpa, tinha mais gente ali e só isso. É que nem, por exemplo, já vamos tocar nesse assunto, é que eu não consigo, eu não aguento muito tempo. Eu preparo o negócio, mas eu vou atropelando, volto, vou lá atrás, depois vem para cá de novo. Isso que é diferente da sua conversação. Porque a pessoa vira e fala assim: ah, mas morreu é o fim. Vai dormir. Dorme. Tem gente, algumas religiões dizem que dorme, né? Outras vão para o purgatório. Ok? Ok. Vamos para a Bíblia. Lá na transfiguração. Transfiguração é o momento que Jesus sobe no monte para orar. Aí está escrito, isso aqui não é a Bíblia não, tá? Mas ele sobe lá no monte para orar. Quando ele sobe, está escrito lá. Aí ele conversa com Moisés e Elias, que já eram mortos. Se fosse a teoria que todo mundo que morre estava dormindo, então Moisés e Elias está errado, furou a fila aí, deu uma zebrinha.
Porque ele estava acordado. Comunicação dos espíritos. Olha outra coisa. Mas nós somos, com muito carinho e respeito, nós somos julgados até por essa parte, a comunicação dos espíritos, que as pessoas falam, não, mas isso... O que foi isso relatado ali dentro da Bíblia? Nós somos com Espírito. Só que tem pessoas que dizem assim, André, mas Jesus, tipo assim, mas foi Jesus. Jesus é Jesus, eu falo isso, tenho meu carinho. Mas Moisés e Elias era gente como a gente. Exato. Eu não vou entrar agora no questionamento de Jesus. Uma hora nós podemos fazer até vamos chamar de uma palestra sobre Jesus. Por isso que a doutrina espírita ela fala, Jesus é o nosso mestre, né? Jesus, nós temos que seguir o ensinamento dele, ok, né? Mas vamos falar de Moisés e Elias. Eu não estou falando de Jesus. Moisés e Elias, desculpa, era gente como a gente. Sim. Quem foi Moisés? Não foi o Senhor, vamos dizer assim, lá do Egito, conduziu o povo do Egito, toda aquela história que nós conhecemos. Uma pessoa que, o nome dele é Moisés, mas podia ser o João, o José, a Maria, o Fernando, o Pedro. Era uma pessoa que buscou, temente a Deus, voltado, vamos dizer assim, à espiritualidade, ok? Ok, ele era uma pessoa. Então assim, e aí? É onde eu falo, e aí? Porque as pessoas usam, não, mas Jesus, ok, Jesus é Jesus, não vou discutir isso não. Mas Moisés e Elias era gente como a gente, com muito carinho e respeito. Óbvio, teve a ascensão dele, buscou, foi, fez, conduziu a história dele. Mas era um ser humano como a gente. Era um ser humano como qualquer um. Quem era Elias? Quem foi o profeta? Quem foi Elias? Quem foi ele? Foi um homem como nós. Buscando, voltado. E o que nós estamos fazendo? Entendeu? Aonde a gente precisa. Então assim, ali para mim mostra, desculpa, o espírito não dorme, porque se estivesse dormindo, os dois então estavam com insônia. Comunicação dos espíritos, o espírito fala. A individualidade dos espíritos, porque Jesus estava ali naquele período, quanto tempo depois de Moisés? E ele reconheceu Moisés, ele sabia que era Moisés. A individualidade, olha só, é ele. André, meu pai, meu filho, minha filha, minha esposa, meu esposo, como é? Era o que ele era. É aquela pessoa. Mantém a individualidade. Então olha só, que num trecho, quantas coisas nós estamos aprendendo num trecho. E não é para dizer, não, a doutrina, é onde eu falo, a doutrina não inventou. Ela esclarece. A doutrina espírita, ela explica para a gente quem nós somos, né? Da onde nós viemos, para onde nós vamos. Ela esclarece essas coisas. Não é a melhor, mas é a que nos faz melhor a cada dia. Nós não somos melhor do que ninguém. E tem gente que não, eu sou melhor. Não, nós não somos melhor do que ninguém. Só que ela me faz melhor a cada dia. Então é isso que é o objetivo, para a gente poder entender. Então, é que nem eu falei, está ali dentro, ó, só que passou desapercebido. Porque não se toca não se toca nessa tecla. Só que conhecereis a verdade vos libertará. É simples. Então, eles mantêm a individualidade. Quem não consegue ver isso, né? Quem não consegue, né, ver, ouvir, sofre. Nós sentimos a saudade. Só que aí a gente já não vai sofrendo. Por quê? Porque a gente vai entendendo. Aí a gente troca aquela lágrima do sofrimento para a saudade. Vem aquelas datas que eu sei que não é fácil. Aniversário, Dia dos Pais, da mãe,
final de ano, ano novo, enfim, são várias datas que existem ao longo do tempo, né, do nosso ano aí, o qual vem e às vezes ela vem ali, mas aí a gente vai entendendo. Por quê? Eu falo assim, ó, Facebook, às vezes eu vejo umas frases, eu chamo de frase de impacto, né? Quem me conhece aqui já viu que eu falo sempre disso. Que as pessoas vivem assim, ai, porque agora nunca mais é o mesmo, porque naquela mesa está faltando ele, aquele lugar vazio, aquele lugar e o pessoal vem, desculpa, mas André, eu tenho que ser, é uma lamentação. Só que se ao mesmo tempo eu viro e falo assim, meu pai, ele é desencarnado, então o corpo físico deixou, mas o espírito tem vida, então assim, eu continuo tendo pai. Meu pai só está no plano espiritual, continua sendo meu pai. Então, e ele não deixou de ocupar o lugar dele na minha vida. Ele é aquela mesma pessoa que eu sempre amei, meu melhor amigo, aquela pessoa especial na minha vida, que sempre foi. Então, não é porque ele desencarnou que ele deixou de ser. É isso que nós vamos entendendo. Porque as pessoas, o fulano, né? Por isso que muitos lidam com morte, fulano morreu, então acabou. Ele deixou de existir. Ele não deixou de existir. Tanto que tem uma carta que eu recebi aqui, né, do meu filho, que ele disse que nós só fomos separados fisicamente. Exatamente. Então, assim, né, o que nós podemos? As provas das comunicações. Frequentemente, uma voz fala a vocês e revela a existência de um ser que está fora de vocês. Aí é aquela hora que muitas vezes nós achamos que estamos ficando doidos, porque a gente vira e fala assim, eu estou ouvindo voz, ouço vozes. Tem um filme, né, que ele fala assim, ouço vozes e tal, não sei o quê, e a gente fala assim, meu Deus. Às vezes nós respondemos, aí você fala assim, estou ficando louco, meu Deus. Mas não é, nós ouvimos, eles falam. Alguns aqui, como nós lemos, ó. Vós não tem essas provas nas comunicações que recebe? Se não fosse cego, viria. Se não fosse surdo, ouviria. Tem gente que é surdo. Tem gente aqui que fala assim, nossa, como eu queria ouvir. Como eu queria ver. Então, para onde nós vamos, né? A morte, ela deixa de ser o fim. A morte não é mais o fim. Quando nós entendemos exatamente isso, que a vida, ela continua. Quando a gente consegue ter esse entendimento, que a vida, ela continua. Óbvio, aí agora nós vamos lidar com uma coisinha chamada saudade. Não deixar essa saudade virar sofrimento. Mas saber que é o seguinte, eu posso sorrir, eu posso ser feliz, porque eu não perdi. Né? Deus não tirou de mim. Às vezes nós falamos isso. Deus tirou. Deus não é bom. Quantas pessoas aqui talvez não brigou com Deus? Não balançou a fé? Quantas pessoas que talvez não brigou e não balançou a fé? De dizer assim, Deus não é bom, porque Deus tirou de mim, Deus levou, Deus permitiu isso. Olha só, aí começa, Deus, por que Deus fez isso? Porque Deus não podia ter feito isso comigo. Começa. A fé, balança a fé. Quantas pessoas que talvez... Só que é o que eu falo assim, nesse momento, eu chamo, desculpa, mas para a gente poder entender, é um amor egoísta. Por que eu chamo de amor egoísta? Porque eu vou falar de pai. Né? Então, meu pai desencarnou. Aí a gente vira e fala assim, nossa, por que Deus fez isso comigo? Por que Deus tirou meu pai? Por que Deus levou meu pai? Começa esses questionamentos. Só que quando foi o pai do meu vizinho, eu não falei isso.
Eu fui lá, dei um abraço nele, pedi para Deus abençoar ele, dando força para ele, confortar o coraçãozinho dele, para que ele não fique... Então assim, com o pai dele, podia. Com o meu, Deus não foi bom. Porque senão eu ia dizer assim para o pai do outro também: ah, Deus, o senhor também não foi bom, levou o pai do meu amigo. Mas eu não falei isso. Está vendo a diferença? Então é onde eu falo, para demonstrar amor, nós não precisamos demonstrar sofrimento. Dona Vera, bom querido. Então para onde nós vamos? Então o corpo, né? A morte, quando a gente entende que a morte não é o fim, que a vida continua, o corpo físico, né? Ele é o quê? Ele é a parte física, ele é a matéria. O espírito é a essência. Olha só que interessante. O corpo é a parte física, o corpo físico é a parte física. Ele é a parte material, matéria. Só que o espírito, ele é a essência, ele é imaterial. Vai no dicionário Aurélio e escreve lá o que é essência. E a resposta é o seguinte: é o que é mais básico. É a mais importante característica de um ser. Isso é a essência. Então, corpo, ele é a parte física, ele é material. O espírito, ele é a essência. Ele é a parte o quê? Mais importante, ele é a característica do ser. Do seu ente querido, do seu filho, da sua filha, esposa, pai, mãe, avô, avó, neta, neto, tio. A essência está no espírito. E que essência é essa? Tudo. Amar, gostar, sentir. Tudo. Essa essência, por isso que a gente fala, quem ama não é o corpo físico, quem ama é o espírito. É o espírito que sente. O sentimento é do espírito. A nossa ligação. Prova. Né? Às vezes as pessoas falam assim: prova para mim. É que nem aquela... São duas expressões que a gente usa muito. Né? Conhecer a pessoa hoje, fala: nossa, conheci a senhora hoje, que pessoa maravilhosa, parece que eu já conhecia muitas vidas e tal, não sei o que. A gente usa isso. E também tem aquela famosa, né, que a gente conhece com carinho e respeito, não é a mesma coisa, mas que a gente pega e diz assim: eu conheci hoje, mas o meu santo não bateu com o dela. Aí eu falo assim: como é que o seu santo não bateu com o dela, que você está vendo só essa hoje a primeira vez na sua vida? Você não pode dizer nada da pessoa. Mas são espíritos que já cruzaram, são sentimentos. A essência. Então o nosso ente querido, a essência, o amor, o carinho, né? Isso mantém. Isso é o que há de mais importante. E isso não perde, isso não tem fim. Então quando a gente consegue entendendo isso, isso nos ajuda. Não só a nós, como a eles. Por quê? Porque assim, aí eu volto, por que nós sofremos? Porque morte soa como fim. Desaparecimento total. Morreu a plantinha lá, a árvorezinha morreu. Acabou, você não vai ver mais aquela florzinha sua. E é isso que dá aquela dor, que dá o sofrimento. Por isso que a doutrina espírita usa a palavra, que nem a senhora falou aqui, quando eu entendi que não é mais a morte, que foi a desencarnação. Ah, André, mas era jovem, né? Vamos falar um pouco de filho, de filha, né? A neta, que são os, né? Não que os mais velhos, perdão, com carinho, jamais, mas ele fala assim: não, mas era mais novo, tinha uma vida pela frente, porque a gente fala essas expressões. Nossa, tinha uma vida pela frente. Eu não, eu já vivi tudo, eu já podia, eu já tal, não sei o quê. Mas cada um tem um tempo. Por isso que a gente fala, tempo de Deus. Não é o nosso. O nosso, com certeza. E isso é até interessante quando eu falo isso,
para ajudar, às vezes, até em algumas palavras que nós falamos. Quem nunca brigou com seu ente querido? André, mas brigar como? Quem nunca falou assim para ele? Por que você foi embora? Por que você me deixou? Por que você fez isso comigo? Como que agora eu vou ficar sem você? Quer a resposta? Eu vou dar a resposta. Ele vai dizer assim: eu não pedi para vir. Só existe um nessa fila toda que, dona Isa, bom querida, só existe um que furou essa fila, que não seguiu o tempo. É o nosso irmão e a nossa irmã que se suicidou. E mesmo assim, merece nosso carinho e nosso respeito. Porque muitas pessoas, vamos fazer um parênteses, vamos falar um pouquinho. Muitas pessoas julgam e dizem assim: quem se suicida vai para o inferno. A gente ouve muito isso. Eu vou dizer para vocês: nós não podemos julgar, e ele tem todo o direito, ela, de ser acolhido como qualquer um de nós. Primeiro, ninguém estava naquele momento vivendo o que ele ou ela estava vivendo. Por falta de conhecimento, ele acha. Nós estamos aprendendo a lidar com a morte porque a gente achava que morte era fim. Não é isso? Nós estamos aprendendo. Ele imaginava que o seguinte: poxa, eu tenho um problema, então para acabar esse problema, eu vou morrer. E aí eu não dou mais problema para ninguém, eu não faço isso. Ele tem essa visão. Por isso que eu falo assim: não julgue, não julgue. Ele merece o nosso irmão, nossa irmã. Merece todo o carinho. Merece a nossa oração. E merece ser acolhido lá do outro lado e seguir num caminho de paz também. Por isso que ninguém veio para sofrer eternamente. Não é legal fazer isso. Transgride a lei de Deus. Nós sabemos disso. Eu uso umas expressões aqui, né? Às vezes eu tenho um amigo lá em Minas que ele fala assim: André, azeda o pé do frango, né? Então, o que acontece? Atrasa muita coisa lá na minha vida. Por exemplo, o dia que eu desencarnar, eu quero encontrar meu pai, quero ser recebido por ele, mas é no meu tempo, no tempo, né, de Deus, no meu tempo que eu tiver que ir. Não, eu quero ir agora, eu vou agora. Esse encontro vai atrasar. Aquilo que estava programado para acontecer no tempo certo, eu furei essa fila. Então, azeda o pé do frango, dá uma atrasada em algumas coisas. Mas ninguém veio, o André vai sofrer o resto da vida dele. Não, ninguém veio para sofrer eternamente. É isso que nós precisamos entender. Agora, como diz, atrasa muita coisa. Não é legal. Porque até mesmo assim, acho que o suicida, na realidade, o que ele quer naquele momento é, vamos dizer assim, ele quer extravasar a dor dele, o sofrimento, mas nem sempre ele acha que ele vai morrer. Porque o objetivo dele, na realidade, não é morrer, ele quer minimizar a dor. A dor, ele quer dar fim. Só que aí eu acredito assim, né, que quando ele percebe, tipo assim, desencarnei, quando ele chega do outro lado, aí começa um outro sofrimento. É o outro sofrimento. Por isso que sofre. Aí o problema dele agrava. Por que agrava? Porque eu viro e falo assim, eu vou dar o fim na minha vida, porque isso vai acabar o problema. Né? Então eu falo, está preparado aqui, mas nós pulo, nós vai, não tem problema. Aí morri, fecho meu olho aqui, abro ele aqui. Aí eu falo assim, não morri. Meu Deus. O mesmo problema que eu tinha, eu tenho, porque o problema é do espírito. Por isso que nós precisamos evoluir. Evoluir como ser humano, evoluir como espírito. Isso é a evolução nossa. Sim. Evoluir como ser humano, evoluir como espírito. Então ele vira e fala assim, meu Deus, não resolvi o problema. Aí ele vira e fala assim, agora zedou o pé do frango. Por quê? Porque ele vira e fala assim, minha mãe está chorando. Fiz a mãe chorar. Por que eu fiz? Aí ele mesmo se cobra.
fiz o pai chorar, fiz a esposa, fiz o filho, fiz isso, fiz aquilo. Aí ele começa, aí ele entra num estado, que eu vou falar, um estado de torpor. Usa essa palavra, né? A tradução é sofre, mal-estar. Eu sou do feijão com arroz. A linguagem mais simples, que é aquela que eu entendo. Mas usa o estado de torpor, né? Que é o estado desse de mal-estar. Ele se sente mal, ele entra num estado de sofrimento, ele entra num desequilíbrio. Por isso que não é legal. Aí até equilibrar tudo isso, até tem um tempo. Tem um tempo. Seu André, eu tenho uma dúvida. Pois não. No caso da minha neta, né, foi muito violenta. Aí Sim. com as pessoas, como é que foi? Eu às vezes falo, o espírito sente, não gosta que fala, não? O contar a história, né, o fato, fato. história, perdão, né, mas o fato, a história, o fato, desde que ele não se torne um sofrimento muito grande, não tem problema, ele vai entender. Não, o que aconteceu? Aconteceu isso, tal, não sei o que, tá. Mas a senhora sabe, a senhora está contando o que a pessoa, né, perguntou, o fato, mas hoje não, sabendo que ela está bem. Agora, o que não pode, eu vou contar a história, eu começo. Aí ali já começa a vir sentimentos de raiva, sentimentos de ódio com a pessoa que fez, etc e tal. E aí isso vai fazer mal para ela. Aí é o que não é bom falar. E o que eu falei para o senhor, né, do perdão, né, que eu não conseguia perdoar. Agora eu já não penso tanto. E a semana passada fiquei assim aliviada, porque eu falei que só ia ficar sossegada quando ele fosse julgado. Aí saiu que o juiz declarou que ele é uma pessoa que não pode ser solto, que ele não pode, é uma pessoa que Conviver em sociedade. Conviver em sociedade. Aí parece que foi um alívio isso de eu falar para as pessoas, eu já pedi até desculpa para ela, falar, filha, desculpa, que as pessoas perguntam. Não, contar não tem. Quanto ao fato, ao que aconteceu, não. Entendeu? O problema é o sentimento. É isso que a gente vai até falar um pouquinho aqui, entendeu? Então é esse sentimento que é o problema. Então a desencarnação é a separação do corpo físico. Então o seu ente querido continua sendo ele. Morrer é progredir. Quando a gente entende que morrer é progredir, é viver em outra dimensão. Então agora, aonde está o seu ente querido? Seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, seu esposo, esposa, seu irmão, amigo, avô, avó, onde é que ele está? Ele está só no outro plano. Por isso que aí Chico diz assim pra gente: eles apenas se tornaram invisíveis aos nossos olhos, mas eles estão vivos. Eles viajaram antes da gente. São expressões que ele usa. Eles viajaram antes da gente. Viajou para onde, André? Viajou para outro plano. Ele viajou antes, porque eu vou viajar depois. E nós vamos, se a gente estiver bacaninho, nós vamos no mesmo lugar. Vamos junto. Então, com a visão espírita, né, ampliada, então os amores, a saudade, as alegrias, quando o espírito ele morre, né, que ele entende que é progredir, que é viver em outra dimensão vibratória, com a visão espírita, porque aí lá no plano espiritual também, a visão espírita dele, ela é ampliada. Aqui frequenta famílias evangélicas. Fala para um irmão evangélico que você vai no centro espírita. Você quer a resposta? Eu tenho um irmão evangélico que ele nem sonha. Porque eu sei que se eu falar, você... Ele vai dizer assim, está amarrado em nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder, isso não é coisa boa, para não dizer do que eles falam, A gente fala o nome que eles falam, desculpa, com muito mais, a gente nem fala. Eu fui militar há 32 anos. Eu lembro um domingo, eu de serviço, feliz da vida, né? Porque é domingo, você podia estar em casa, aquele negócio, você trabalhando. O refeitório, o rancho, aquela comida engrenada, né? Final de semana, o cidadão tem que fazer, não a multidão, mas ele tem que fazer para bastante pessoa. Ele tem aquele carinho de casa, né? Aí o suco lá é por cor, não é gosto, né? Não é morango, uva, não, qual que é a cor hoje? Hoje é verde.
O de amarelo, é por cor. O gosto é o mesmo. Se você botar o verde, o amarelo, o azul, o gosto é o mesmo. É água colorida com açúcar. Mas então a gente brincava nisso. E eu sentado comendo. E 2 irmãos evangélicos e tal. E ali. Não, porque eu conheço fulano, tranca a rua, porque eu conheço ciclano, porque pá. E eu ali, tranquilinho, quieto. Aí, viram deles pra mim. Porque assim, se não pergunta, eu não falo. Eu fico na minha. Eu respeito todo mundo. Mas se perguntou, meu irmão. Aí você me dá o direito de falar. Aí eu sentadinho. Meu nome de guerra era Rocha. Aí ele virou pra você. E aí, Rocha, o que você acha? Falei, rapaz, eu quero dar os parabéns pra vocês. Aí ele sabia, né? Falei, dá os parabéns pra vocês. Porque, ó, eu tô sentado aqui. Eu não vi até agora vocês falar de Jesus, irmão. Mas eu vou apresentar Jesus para vocês. Os 2 foram ficando vermelhos. Os 2 foram ficando. Falei, rapaz, vocês falaram de tudo. Mas não falou de Jesus. Olha só. Quer falar de Jesus comigo? Vou falar de Jesus com vocês. Os 2, tá. Pronto, acabou. Silêncio na mesa. Comi gostosinho, ninguém mais ficou falando nada e tal. Entendeu? Então assim, as pessoas. Mas fala para eles que você vai no centro espírita. Ele vai dizer para você: o sangue de Jesus tem poder, pelo amor de Deus. Está amarrado em nome de Jesus. Desconjuro. Seu André, os católicos também não aceitam. Porque eu fui falar com a avó da minha nora semana passada. Não. Desconjurou. Desconjura. Falou que eu estou no lugar errado, vai parar com isso. Sim. Mas por não conhecer. Entendeu? Porque eles falam muito de Jesus. Porque não conhece. Porque as pessoas trazem o que eu falo, bagagem cultural. O que é bagagem cultural? Vamos falar português claro. Espiritismo não é coisa boa. Faz mal para os outros. Mexe com o morto. Só que a mesma pessoa que fala que mexe com o morto, ela vira e fala assim: não fala deles, porque se falar deles faz mal para eles. Então peraí. Se meu pai morreu, mas se eu falar dele faz mal para ele, então ele não morreu. Porque se está incomodando. Verdade. Raciocínio, é fácil. Você não concorda comigo? Mas a pessoa ela vira e ela fala assim para você: não chora. Porque se você chorar, incomoda eles lá do outro lado. Mas morreu, acabou. Então não acabou. Por não conhecer, por não estudar, né? Aí eles vão. Então assim, um dia se falou com muito carinho e muito respeito, né? Ah, não é bom. Não se deve consultar os mortos. Então tem versículo bíblico que diz isso. Não se deve consultar os mortos. Eu digo para vocês, nós estamos consultando? Não. O que é consultar? É o que eu falo, qualquer pessoa que ela vá estudar um pouquinho, consultar, eu chegar aqui, virar e falar assim: eu arrumei uma namoradinha, será que essa namoradinha é para casar? Eu estou arrumando um emprego, eu fiz uma entrevista, será que esse emprego vai dar certo? Isso é consulta. Agora, eu chego aqui e eu digo assim: pai, eu estou na reunião aqui. Se for permitido o senhor vir me abraçar, trazer uma notícia, eu estou aqui. Eu só estou dizendo isso para ele, não estou dizendo mais nada, eu não estou consultando. Vem deles, né? Não estou querendo saber futuro. Isso é consulta. Futuro, eu quero saber. Não, eu venho aqui só para quê? Cuidar da nossa saudade. Moisés e Elias conversou com Jesus. O que eles conversaram? Ninguém sabe. E por que o meu pai, o seu ente querido, não pode vir dizer para você: oi, fulano? E aí aquelas particularidades que são de vocês. Mas você, graças a Deus. Entendeu a diferença? E com muito carinho. Por exemplo, a Bíblia sofreu tradução, gente. Desculpa. Tem um texto na Bíblia escrito assim: não se deve consultar médium. A palavra médium surgiu em 18 de abril de 1857, quando Allan Kardec publicou esse livro aqui, ó, o Livro dos Espíritos, quando ele foi lançado. Até esse ano não existia a palavra médium. Aí eu falo para vocês, como que a palavra médium entrou dentro da Bíblia? Ah, André, você está dizendo que a Bíblia está errada? Não, a Bíblia é meu livro de cabeceira, pelo amor de Deus. Só que eu tenho que ter um pouco de entendimento
Sabedoria para poder discernir. Letra mata, mas o Espírito de Deus dá vida. É que nem, por exemplo, vou falar um pouquinho aqui, ó. Tanto estou no meu horário, mas eu vou fazer um par. Que nem, por exemplo, nós conhecemos irmãos e irmãs, com muito carinho, tá? Quando eu falo isso, que são homossexuais, que são julgados e condenados por algumas religiões. Não são bem-vindos. E o cidadão embasa na Bíblia. Eu gosto de ler a Bíblia, eu já li a Bíblia umas vezes na minha vida. Gosto. Vamos lá. Primeiro nós vamos lá para aquele momento quando Jesus encontra a mulher adúltera, aquela parte lá, né, que o povo está ali, vamos apedrejar aquele negócio. Aí Jesus vira e fala assim, né, o que está acontecendo? Aí o pessoal vira e fala assim, mestre, essa mulher foi pega em adultério. A lei manda que ela seja apedrejada até a morte. Jesus, cada um já com a pedra na mão, né, filho? Louco aqui, ó. Aí Jesus, amoroso, sábio, o que ele virou e fez? Baixou e tal, né? Aí ele virou e falou assim, então tá bom, nós vamos fazer o seguinte, quem não tiver pecado, que joga a primeira pedra. Tradução, quem for santo, perfeito, vai aí a luta, arrisca a pedrada. Ninguém é, né? Nós não somos, nós estamos buscando melhorar. Todos nós, eu estou nesse meio aí. Não sou diferente de ninguém. Estou num processo de evolução, como todos nós. Todos. Aí cada um largou a pedrinha. Aí Jesus virou e falou assim, eu vim para mudar essa lei. Porque perguntaram para Jesus, mestre, qual é o maior mandamento? Ele falou assim, amar a Deus acima de todas as coisas. Qual é o segundo? Semelhante ao primeiro, ama o teu próximo como a ti mesmo. Qualquer um é meu próximo. Independente de cor, raça, gênero, isso, aquilo, qualquer pessoa é meu próximo. Mas vamos voltar para a Bíblia. Gosta? Aí o cidadão, desculpa, põe a Bíblia debaixo do braço. Aí ele vira e fala assim, mas está escrito na Bíblia. Primeiro livro das leis. Se não me engano, acho que é lá em Levítico ou Deuteronômio. É um dos dois. Que aí eu já, às vezes a cabeça dá uma confusãozinha. Mas ou é Levítico ou é Deuteronômio. Que diz assim, o homem que deita com outro homem como se fosse Levítico mulher 20. é abominável a Deus. Levítico, livro das leis. Ok? Ok. Vamos lá. Logo abaixo, no mesmo capítulo, aí está escrito assim, a mulher, quando se fosse casar, deveria se casar virgem. Após a noite de núpcias, pendurava-se o lençol. Vou pegar uma folha aqui. O lençol branco, manchado de sangue, na maçaneta da porta da sala que dava para a rua, ou na janela da sala que dava para a rua. Se fosse aqui, não podia pendurar nessa janela, ninguém passa ali. Tinha que ser lá na rua. Por quê? Porque os anciões da cidade passavam na frente daquela casa. E era a prova da virgindade. Se ela fosse virgem, ok, beleza. Se não fosse, o que aconteceria com ela? Ela ia ser o quê? Apedrejadinha até morrer, ok? Ok. Vamos lá. Que dia é hoje? 23 de julho. Com muito carinho, tá? Vou baixar a cabeça e vou dizer aqui. Se essa lei está em vigor 23 de julho de 2024, vai faltar pedra para nós jogar numa moezada aí que não toma. Entendeu a diferença? Aí por que o meu irmão... Então Jesus veio, Jesus disse isso. Ama a Deus, ama o teu próximo. Acabou. Resolveu tudo. Isso é a doutrina espírita. Ela nos ensina a amar, respeitar. Todos são iguais, não tem diferença. Então, né, por isso que a doutrina espírita ela vem nos ajudando. Dá uma visão, né, a saudade, a morte,
Eles continuam o que sempre foram com a gente. Sempre. O seu ente querido, ele vai continuar sendo o que ele sempre foi com você. Agora, só para a gente ir encerrando, né? A perturbação que ocorre no estado de torpor, né? Que eles falam muitas vezes, os nossos até irmãos espíritos falam muito essa palavra. Estado de torpor é mal-estar. Quando que ele sente, ou ela sente esse mal-estar, né? Quando ouve as lamentações. Por que que você foi? Por que que você me deixou? Como eu vou viver sem você? E agora? E você? E isso? E eu perdi? E Deus tirou de mim? E tal? E tudo isso é uma lamentação. Isso faz mal a eles. Isso causa mal-estar a eles. Então, quando eles ouvem isso, aquele espírito, ele acorda ouvindo isso. Ele amanhece o dia dele ouvindo isso. O Evangelho segundo o Espiritismo tem só essa parte, eu vou citar ela para a gente encerrar por causa do nosso horário. Que ele diz assim para as mães, mas serve para todos nós. Mães, sabeis que os vossos filhos bem-amados, eles estão perto de vós. Isso traduzindo, né? Meu esposo, sabendo que a sua esposa bem-amada, ela está perto de vós. Né? Um pai, né? Um filho para uma mãe, filho, né? A sua mãe bem-amada, ela está perto de vós. É a mesma coisa. Então diz assim, mães, o vosso filho bem-amado, ele está perto de vós. Gente, só vou pedir um silencinho ainda, que por favor, não acabou aqui. O seu filho bem-amado está perto de vós. O seu corpo fluídico a envolve e a protege. As boas lembranças que deles têm, os enche de alegria. Então olha só, as boas lembranças. Então você acorda, você vira e fala assim, oi fulano, eu te amo. Eu tomo a benção do meu pai todos os dias. Eu tive uma criação, tomo a benção de mãe, de pai. Então minha mãe, ou eu ligo para ela, daqui a pouco já tem mensagem dela, que é às 6 horas, 6h15, a mãe manda. Oi filho, boa noite, Deus te abençoe e tal. Né? Oi mãe, benção e tal. Ou eu falo aqui, ou eu vou na casa dela. Meu pai, eu viro aqui, eu falo assim, oi pai, benção, te amo meu velho. Deus abençoe o seu dia aí. Acabou, chegou nele. Você imagina o aniversário do seu ente querido, o que você faz? Tem gente que quer morrer. É o pior dia. E é isso, eu não quero ver ninguém, não quero falar com ninguém. Dia de sofrimento, dia de tristeza, que dia e tal, não sei o quê. Você imagina ele ou ela lá no plano espiritual ouvindo isso. Ele vai entrar num estado de torpor, mal-estar. Ele não vai ficar bem. É a mesma coisa, se você souber de um familiar seu que não está bem, você vai ficar bem? Você não vai. Agora você imagina amanhecer o dia, aí você vira e fala assim, oi fulano, que dia maravilhoso hoje, hein? Hoje é seu aniversário. Nossa, eu espero ter sido o primeiro a vir dar um abraço para você, porque eu te amo. Porque você é isso. Eu quero dar o meu beijo. O meu beijo é o meu presente. E tal, e isso. Ou vou até hoje, vou fazer até um churrasquinho hoje aqui. E nós vamos, né, fazer um fla-flu ali. Jogar um pimbolezinho. E vamos comemorar o seu aniversário. Que alegria. Se você estivesse no plano espiritual ouvindo isso, você ia ficar triste? Ouvindo isso? Da pessoa aqui falando assim para você, eu vou comemorar o seu dia hoje, hein? Que alegria. Nossa, e tal. Eu estou com saudade, mas eu vou comemorar. Você vai chorar? Até pode. De alegria, porque a gente chora de alegria também. De emoção, de felicidade, a gente chora. Mas não é da tristeza. Seu dia vai ser ótimo. Então assim, o nosso ente querido somente passou para o outro lado. Você não perdeu. Você não perdeu. Né? André, posso falar com eles? Com amor, com carinho. Posso mandar o meu beijo? Com amor, com carinho. Posso chorar? Da saudade, da tristeza dela. Né? Mas sabendo que ele só passou para o outro lado. Não nos abandonou. Continua sempre ali. É o nosso ente querido.
é o nosso pai, mãe, filho, filha, esposa, esposa, que merece sempre o nosso amor, merece ser tratado sempre com amor, com carinho, né? É isso. Eu levanto de manhã, antes de tomar café, eu vou para a sala, pego a foto dela, bom dia, filho. Já Às dá. vezes escapa, dormiu bem, Sim. tá bem, Amanheceu bem. e à noite eu falo boa noite. Boa noite. Exato. Eu estava benção, meu pai amanhece e quando eu durmo. Né? Que Deus abençoe o dia do meu pai. Que o dia dele seja um dia. Né? Boa noite. Que Deus os abençoe. Nós vamos fazer um pequeno intervalo. Gente, agora eu só vou pedir uma coisa encarecidamente. Conversa no salão. Às vezes eu tenho que sair da sala, pedir para não conversar. Ou às vezes eu tenho, teve uma psicografia aqui que eu tive que, no meio da psicografia, eu quase parei. Mas aí o seu Antônio Luiz virou e falou assim: vamos dar só um assopro para ver. Vamos ainda tentar mais um pouco. Porque assim, a gente vai aqui. Aí precisa estar escutando eles. Aí, celular, né? Então aqui no salão, encarecidamente, celular, conversa. Não, porque as pessoas acham que quando põe a música tá alta, eu posso. Você atrapalha a música toda. Então assim, com muito carinho, não fica bravo comigo, mas eu peço, celular desligado ou silencioso. Quero conversar com o Nelson, sem problema nenhum, tem a cantina lá, senta lá a gente pode conversar. Mas aqui eu preciso desse momento, né? E não só para mim, é para vocês também. Porque assim, é o seu ente querido, né? Uns vão passar no tratamento espiritual, então já tem os nossos irmãos cuidando da nossa saúde, do nosso corpo físico, uns vão passar pelo passe, problemas sentimental, né? Parte emocional, cabeça, essas coisas. Então a espiritualidade ela está cuidando da gente e a gente precisa disso, tá bom? Preciso levantar, deixa a senha na cadeira. Pode levantar sem problema, tá bom? Ok. Agora eu falei demais. Deus abençoe. Amém.